aí, tudo bem? Conferido no ar, e hoje vou falar de 4 filmes, sim, primeira vez que eu vou fazer um conferido com 4 filmes, mas tem muita coisa legal chegando aos cinemas agora nesses últimos dias, semanas, na verdade, desde que começou a temporada de premiações, tem muita coisa chegando aos cinemas e eu tô tendo a chance de assistir muitas dessas produções e olha, esse ano realmente está muito bom. Então, já falei de algumas aqui no canal, né? Já falei de Novel Vague, já falei de Sorry Baby, Valor Sentimental, e hoje vou falar então de mais 4 produções imperdíveis para você conferir nos cinemas ainda agora aí nessas próximas semanas. A primeira dela que eu vou falar estreia agora dia 22 de janeiro, nessa quinta-feira, que é A Única Saída, novo filme sul-coreano dirigido pelo Park Chan-wook, o mesmo de Old Boy e A Criada. Confesso que esses dois filmes eu sei que são considerados muito bons, né? Old Boy é um clássico, mas não são filmes assim que eu curti muito, não são muito meu estilo, né? Então eu tava assim ansioso para ver se A Única Saída ia descer melhor. E olha, gostei bastante. É uma comédia com drama, mas ao mesmo tempo é um filme de crime, assim, com uma crítica social, digamos. Ele é baseado no romance O Corte, do Donald E. Westlake, e está sendo distribuído no Brasil pela MUBI e pela Maris Filmes. A história acompanha um homem de meia-idade que inicia uma busca obstinada por emprego, depois de ser demitido inesperadamente da empresa de papel que trabalhou por 25 anos. O lema dele é: se não há uma vaga para mim, terei que criá-la, eu não tenho outra saída. Eu achei interessante que o filme, desde o começo, assim, nas primeiras imagens, tem uma pegada, assim, ele é filmado de um jeito que parece um sonho. Depois, alguns momentos, já parece um pesadelo, que acontecem umas coisas tão loucas, assim. Ele vai se tornando uma comédia com humor mais pesado, uma coisa meio mórbida. E a crítica às empresas, né, gananciosas, que cortam seus funcionários aí só visando o lucro mesmo, tão pouco se importando aí com o que as pessoas estão passando na vida, né? São todos números, digamos assim. Tá como um pano de fundo, mas assim, não fica martelando, não fica pregando muito não. Ela logo parte para esse tipo de filme assim, meio comédia de erros, né? Essa coisa meio quase que um serial killer, assim. É uma coisa muito doida. Esse filme é bem maluco e bem divertido também, apesar, como eu falei, da crítica e do drama que faz parte aí desse contexto. O uso do som me chamou bastante atenção nesse filme. Não só o som, não estou falando assim de trilha sonora, das músicas, isso também, mas o uso do som de fundo mesmo, o som natural que acompanha o que você está vendo na tela, que está acontecendo com os personagens. Por exemplo, tem uma cena que o personagem principal está meio viajando, sabe quando você para assim e fica pensando em alguma coisa, olhando para um ponto fixo qualquer, assim, olhando para o nada, e aí a gente não está ouvindo nada, está um silêncio, assim, a gente está vendo as expressões dele e tal, e aí daqui a pouco, quando ele volta para a realidade, a gente começa a ouvir a natureza que está ao fundo e tal. Então, assim, é um uso bem aplicado, assim, que faz a gente realmente sentir o que os personagens estão passando. E como eu falei também, a parte musical mesmo também é bem empregada, então é uma coisa que chamou atenção. A relação dele com a mulher, a desconfiança dela, né, as coisas que ele fala para ela, as coisas que ela vai percebendo, são bem interessantes. Tem um jogo aí que a gente fica pensando, ué, ela vai descobrir, ela sabe alguma coisa, até onde ela está chegando. Tem os filhos dele também, tem essa relação familiar que acontece paralelamente a essa vida dupla que ele está levando, porque a família dele não sabe que ele quer eliminar a concorrência, matando eles, né, sumindo com eles do caminho. Então tem toda essa moralidade aí e até onde isso vai levar, o que vai acontecer. Não posso falar muito para não dar spoilers. Eu confesso que o final não teve o que eles chamam de payoff para mim, né? Não pagou assim, não foi uma coisa que eu falei, caramba, nossa, que final. Eu achei meio morno assim. Eu acho que podia ter um clímax um pouco mais interessante, seja com uma cena de ação, seja com uma parte com mais emoção, ou então uma sutileza mesmo, alguma coisa assim que trouxesse uma sensação diferente pra gente mesmo, uma coisa do tipo um ápice, um clímax do filme, né? Sempre é muito importante e tal, e não só a reflexão, porque sim, ele termina bem a história, né? A escolha de como termina o que acontece com esse personagem, com a família e tal, pra mim tá ok. É mais o jeito que foi executado mesmo que eu achei que faltou um pouco ali pra mim, mas isso não estraga o filme, que é muito legal, muito bem feito e realmente merece aí estar sendo reconhecido nas premiações. Agora eu vou falar de Marry Supreme, o filme que está fazendo bastante sucesso também, principalmente aí com a dupla, né, o diretor Josh Safdie, que é dos irmãos Safdie, que são muito famosos, ficaram muito famosos com os filmes da A24, esse aqui também é um filme da A24, distribuído no Brasil pela Diamond Filmes, estreia agora dia 22, né, nessa quinta-feira também. Já tem tido algumas sessões especiais aí nos últimos 2 finais de semana, então pode ser que você já tenha assistido, mas a estreia oficial assim mais ampla é agora, essa semana. Então, esses dois vieram para o Brasil aí na Comic Con para divulgar o filme e tal, uma divulgação bem legal, né? E o Timothée Chalamet
Aliás, eu falei do Timothée Chalamet, eu falei só do diretor. Essa dupla aí, que é o Josh Safdie e o Timothée Chalamet. O Timothée tá ganhando prêmios aí como melhor ator, né? No Oscar também é esperado aí que ele vai levar a estatueta. E realmente ele merece, já vou falar um pouco mais sobre o elenco. É um filme de esporte, é um drama, é um filme de ação, é uma comédia. O filme tem um pouco de tudo. Ele conta a história desse jogador de ping-pong, né? Ele quer ser um jogador profissional, assim, viver, ganhar dinheiro com isso e tal, e não trabalhar numa pequena loja de sapatos em Nova York, onde ele foi prometido ali ser gerente e tal, mas ele quer sair dali e ele quer juntar a grana dele e investir nisso, porque ele acha que ele vai ter bastante sucesso com essa carreira no esporte. Basicamente a história é essa, assim, a gente vai ver um cara que é super focado, ambicioso, ele acredita muito no potencial dele e que as coisas vão acontecer, sabe, uma hora vai dar certo. Ele precisa às vezes da ajuda de um e de outro ali, né? Me ajuda com uma grana aqui, ou me paga o que me deve, porque eu preciso comprar passagem para ir para um torneio, né? Ele tem todas essas aspirações, toda essa idealização da carreira dele, toda essa perspectiva de sucesso, mas as coisas não são tão fáceis. E, para isso, a gente tem um personagem, então, que não é só alguém que vai buscar uma superação e alcançar a vitória, como a gente costuma ver em muitos filmes de esporte, mas aqui ele não é muito boa pessoa, não. Ele dá golpe nos outros, ele passa por cima, sabe? Assim, não é muito justo. Então, ele é meio vilão, né? Meio sacana e tal. E a gente acaba vendo toda essa busca dele, que ele quer provar para os outros, mas não só para os outros, mas principalmente para ele mesmo, que ele é capaz. Então é um personagem que é admirável, mas ao mesmo tempo não é, né? Isso é muito legal para ver no cinema. Esses personagens ambíguos, né? Você tá torcendo pro vilão? Não, mas espera aí, né? O que vai acontecer, né? O que tá rolando dentro da cabeça dele, como que isso tudo vai se resolver. Então é um personagem muito gostoso de assistir e realmente o Timothée Chalamet tá muito bem no papel. Eu acho que ele fica um pouco limitado devido às características físicas dele, assim, ele é uma pessoa pequena, mais magra e tal, mas a gente vê que ele é bom ator, né? Ele faz diversos tipos de papéis aí, você vê ele em Querido Menino, em Me Chame Pelo Seu Nome, em Wonka, Um Completo Desconhecido, Adoráveis Mulheres. São papéis bem diferentes e ele dá conta do recado, mas às vezes não vejo uma transformação tão grande. Mas a atuação dele tá muito boa, divertida, convence, eu acho que ele manda bem. Então realmente é uma atuação que vale a pena conferir nesse ano. Falando no elenco, a gente tem também a Gwyneth Paltrow aqui, que não tem aparecido tão frequentemente assim nos filmes de cinema, né? Algumas pessoas estão falando que é tipo um comeback dela e tal. Ela aparece até que bastante no filme. A Fran Drescher, que é uma atriz que eu gosto, muita gente aqui no canal começou a seguir o canal por causa de The Nanny e tal. Então, olha, ver a Fran Drescher no cinema, para quem é fã assim, também é muito raro. Ela estava aí uns tempos como diretora do SEG, né? Do Sindicato dos Atores e tal. Ela não teve muitos sucessos assim nas telonas. Teve uma época ali atrás com The Nanny que ela fez Jack com Robin Williams, Um Conto Quase de Fadas, mas aqueles atores e atrizes que teve um momento de boom e depois foi ficando meio de lado, fazendo filmes menores. Mas ela é muito boa, ela tem um papel pequeno aqui, mas é bem gostoso ver ela em tela. Ela manda bem aí no pouco que ela aparece. Mas eu queria destacar aqui o Kevin O'Leary, que faz o marido da personagem da Gwyneth Paltrow, que é um cara que vai investir também no Marty, na carreira dele, né? Eles vão, não vou ficar falando, que nem eu falei, não quero dar spoiler aqui de nada, mas eles vão se conhecendo ao decorrer do filme aí, e é um personagem, o cara tá muito bem, ele manda muito bem nesse papel também, acho que merece ser reconhecido. O filme é longo, 2h30 mais ou menos, mas assim, não fica cansativo, ele acontece um monte de coisa, várias coisas aleatórias, é um filme bem maluco assim, eu até brinquei que podia chamar As Loucas Aventuras de Marty Supreme, porque realmente tem muitas situações que ele se mete muito divertidas ou dramáticas, perigosas, mas você fica realmente investido, então vale a pena conferir também. Agora vamos deixar um pouco esse lado dramático, mas de certa maneira divertido, assim, que entretém bastante, para falar de dois dramas bem mais pesados, na verdade. Agora eu vou falar para você sobre A Voz de Hind Rajab, o filme da diretora tunisiana Kawther Ben-Hania, que está chegando aos cinemas agora, não agora essa semana, mas na outra, no dia 29 de janeiro, no Brasil com distribuição da Synapse Distribution. Esse é o filme da Tunísia selecionado oficialmente para representar o país no Oscar 2026. O filme retrata uma noite de terror em Gaza quando uma chamada de emergência ao departamento humanitário se transforma em uma luta desesperada pela vida de Hanouk Hind Rajab, uma criança palestina de apenas 6 anos, presa dentro de um carro sob fogo cruzado. A narrativa acompanha a tentativa angustiante dos voluntários da Crescente Vermelho de coordenar um resgate em meio à violência implacável, mantendo contato telefônico constante com a menina. Então é um filme que se passa dentro desse conflito aí
entre Israel e Palestina, né? É um filme então que você vai vivenciar esse momento aí relacionado a essa menina palestina que está presa dentro do carro. Só que aqui tem um detalhe que deixa esse filme mais pesado ainda. Os áudios que a gente vai ouvir da chamada de emergência, dessa conversa, são reais. Então a voz da menina falando com os atores aqui é real, assim como alguns momentos também as vozes reais que esses personagens estão representando, essas pessoas reais, também às vezes entram, inclusive algumas imagens. No final também tem imagens reais, então assim, é quase que um registro documental do que aconteceu nesse caso, que é um caso super difícil de assistir e mesmo assim, com certeza, tem casos muito piores, o que deixa a gente mais chocado e triste ainda. Então aqui a gente vai ver essas pessoas que atendem essas ligações, que recebem ligações ou entram em contato com pessoas nessas situações de risco, com esse desafio de fazer a pessoa do outro lado ouvir, entender e agir de acordo com as instruções que você está passando para ela dentro da gravidade dessa situação. E não só o desafio dessa comunicação e de ajudar, mas o desafio também psicológico e profissional para conduzir bem essa situação, né? Ainda mais nesse caso que é uma criança de 6 anos assustada, que não sabe muito bem o que está acontecendo, não tem uma maturidade muito grande de comunicação, né? Então não vai se comunicar tão bem quanto um adulto se comunicaria. Então tem todo esse problema aí para tentar resolver esse caso. E por causa dessa dificuldade dessas pessoas que atendem esses tipos de ligações, né? Então a gente vai ver também aqui uma profissional que está nesse ambiente para dar um apoio psicológico, emocional, um acolhimento para esses profissionais também que estão atendendo essas ligações. Então ela está ali em volta, tudo. A gente vê toda a organização para tentar reunir as equipes de resgate, né, coordenar tudo isso, conseguir autorização para essas equipes irem lá, os riscos que esses socorristas estão correndo também ao ir resgatar alguém, quando que é o momento certo, quando que pode, quando que não pode. Tudo isso é muito interessante de assistir, né, ver como funciona, mas como eu falei, não é fácil. Me lembrou um pouco o estilo do filme Setembro 5, que eu já falei sobre ele aqui no canal há algum tempo atrás, que é um filme que mostrava todo esse bastidor também, quando teve um atentado com os Jogos Olímpicos de Inverno, um atentado terrorista e tal. Aqui não é uma situação igual, mas o estilo do filme é o mesmo, que a gente vai ficar vendo esses bastidores assim, vai ficar naquela sala ali, vendo como as pessoas estão lidando com a situação e até onde isso vai levar, o que vai acontecer no final. A menina vai ser salva? Não vai? Será que o filme vai pegar um caso que vai colocar uma semente de esperança ou não? A abordagem vai ser mostrar como realmente é triste, né? Então você fica ali investido nisso também ao assistir essa produção. Então é uma produção que faz uma crítica, né, traz uma luz em cima desse assunto tão delicado e triste, mas se desligando da mensagem também como entretenimento, né, do que você está assistindo, você fica ali empenhado em querer ver o que vai acontecer e a linguagem é mais ou menos parecida com o que eu falei do Setembro 5. Então, ó, se você tá forte aí para um filme desses, fica a recomendação porque vale bastante a pena também. Agora eu vou falar de Hamlet, que era o filme que eu estava mais esperando assim dessa temporada de premiações. Primeiro porque eu gosto de Hamlet, né, da história de Shakespeare, gosto de filmes de época. É da diretora Chloe Zhao, que fez Nomadland, depois ela fez também um filme para Marvel, né, Os Eternos, tal. O filme era para estrear oficialmente também dia 29, né, também na outra quinta-feira. Mas ele já está em cartaz, eu não sei se dia 29 vai ampliar ou se eles adiantaram mesmo, né? Dia 15 já começou a ter sessões aí, então você já pode encontrar nos cinemas de repente perto da sua casa. Ou ainda mais, conforme esses filmes vão sendo premiados aí, né? Daqui a pouco no Oscar, ganha alguma coisa, acabam colocando mais sessões, ou alguns que já saíram de cartaz acabam voltando, então fica de olho aí na programação, que de repente você vai ter a chance de assistir e eu recomendo bastante. Então esse aqui é um drama de época que conta de onde veio a inspiração do Shakespeare para criar uma das suas peças mais famosas, Hamlet, né? Quando ele conheceu a sua mulher Agnes, a chegada de seus filhos, seu trabalho com teatro em Londres e a tragédia que assolou a família. É mais um filme bem deprê, como o último que eu comentei aqui, mas aqui é naquela pegada mais poética, a vivência do luto e da superação. No início, assim, do início para o meio, parece que é só mais um drama, assim, que você fala, beleza, é um bom drama, mas eu não tô vendo nada demais. Pelo menos a impressão que eu tive, assim. Você vai indo, tá, beleza, é bem filmado e tal, né? As atuações estão ok, mas aí começa. Aí você vai vendo Jessie Buckley dando um show. Também tá merecendo todos os prêmios que tá recebendo. Já tô torcendo por ela no Oscar de melhor atriz também. Acabou o filme e você fala, esse filme é dela. Pô, mas Cal, tá bom? Tá bom. O Jacob Jupp, que é o menininho que faz o Hamlet também, nossa, sensacional, manda muito bem. Não estou comparando a atuação de um com o outro, mas é realmente a importância que eles têm, né? As cenas que exigem mais deles, a Jessie aqui tem cenas assim de todos os tipos e ela manda muito bem. É aquela atuação que a gente vê, como a gente fala e elogia sempre,
nos olhos, né? Você vê o rosto da pessoa, as mudanças sutis e você sabe o que ela está pensando ou sente a dor que ela está sentindo. É muito bom mesmo. Então o filme começa meio assim, ao meu ver, devagar, mas aí você vai vendo um detalhe aqui, outro detalhe ali, que vão ser referenciados mais para frente também. Tudo vai se tornando uma crescente assim, vai escalando, é uma construção para o final do filme que é emocionante. O ápice, assim, o clímax ali coroa o filme com uma reflexão sobre a vida, sobre a morte e sobre a arte. Me lembrou um pouco também Valor Sentimental, não que um filme tenha a ver com outro, a história, o jeito que é feito, não, mas na mensagem, né, de você se comunicar através de atitudes e da arte também. Eu falei sobre isso quando eu comentei de Valor Sentimental aqui, então a gente vai ver esse tipo de situação aqui também, né? A gente está falando de Shakespeare, alguém que fez essa peça por causa dessa tragédia, então assim, ele vai comunicar ali as sensações, os sentimentos através da arte. E também tem um paralelo ali com Jay Kelly, que é um filme que eu não falei aqui no canal ainda, mas é bem legal. É um filme com o George Clooney e o Adam Sandler, que também está nessa temporada de premiações, e fala sobre isso, sobre abdicar de experiências pessoais, da sua vida pessoal, para se dedicar à arte. Uma vida aí focada num trabalho que vai tocar a vida de outras pessoas, né? Se isso vale a pena, não vale, o que você perde com isso, o que você ganha com isso. Então isso também está embutido nessa história aqui. Só que, como eu falei, cada filme bem diferente um do outro. Esse aqui é um drama de época mesmo. É outra coisa, não tem nada a ver na narrativa ou visualmente com Valor Sentimental ou Jay Kelly. Só os temas mesmo que acabaram me lembrando. Então é mais um assim que você está no cinema e você fica ouvindo as pessoas fungando, porque pelo menos umas 3 sequências ali dá para derrubar umas boas lágrimas e o final tá muito bonito mesmo. A trilha sonora, então, principalmente no final, né? Porque tem momentos de mais silêncio durante o filme, que a trilha não tá tão óbvia assim, é uma coisa mais discreta, mas no final a trilha é linda e realmente, olha, vamos ver os indicados ao Oscar de melhor filme, mas até então eu acho que esse aqui é minha torcida, é meu preferido. Então aí as 4 dicas para você conferir nos cinemas de filmes aí potencialmente indicados a alguns Oscars, não sei em que categorias exatamente, mas eles já estão rondando as premiações, já estão sendo premiados em vários lugares, vários festivais ao redor do mundo. Mas, de novo, esses 2 últimos são muito tristes, podem ter aí, como dizem hoje em dia, gatilhos, né? Se você não estiver forte emocionalmente, talvez seja melhor deixar para lá. Mas se você está tranquilo aí com todos os gêneros de filme, ou de repente assiste esse, depois vai ver um Mario Supreme em seguida, ver um filme mais feliz depois, vai ver um Guerreiras do K-Pop, e aí você vai se sentir um pouquinho mais tranquilo. Mas olha, os 4 são ótimos, fica aí minha indicação. Me conta nos comentários se você já viu algum deles, se você vai assistir, qual que você está mais ansioso, se você conhecia. E se você gostou desse vídeo, deixa essa curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e eu te vejo no próximo vídeo.